Deus. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Esse negócio de falar de máscara não é fácil não, né? Parece que vai esquentando, mas muito em breve Deus vai nos libertar disso. Nós vamos poder glorificar o nome do Senhor Jesus sem este incômodo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia para ler a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Antes de abrirmos a Bíblia, vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco ainda mais hoje. Eu sei que Ele já falou com você, talvez através de um hino, de uma palavra, de um testemunho, mas vamos clamar a Ele para que mais uma vez Ele fale aos nossos corações. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa nesta noite, pedimos que por misericórdia, sabemos que não pelo nosso merecimento, mas que pela Tua misericórdia o Senhor possa falar conosco. Nós queremos aprender algo de Ti, nós queremos aprender a Tua palavra e pedimos, Senhor Jesus, que a Tua graça esteja sobre nós. Assim nós clamamos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 5. Abra a sua Bíblia, os que não puderem, a gente vai ter aí no telão também para acompanhar. Vamos ler juntos aqui no telão. E você aí, mas é bom ir abrindo a Bíblia para a gente não deixar as folhas colarem, né? Eu tenho um pastor conhecido que ele diz que quando as folhas estão muito difíceis de descolar uma da outra, é mau sinal. Então, é bom quando a Bíblia está fácil de folhear, né, irmãos? Quando a gente acha fácil, é sinal que está sendo utilizada. E quando a ferramenta fica guardada há muito tempo, ela tende a enferrujar, não é verdade, pastor Antônio Carlos? Então, ela tem que estar sendo manuseada vez por outra. Nesse caso, tem que estar manuseada todo dia, de preferência. 2 Timóteo 4,5, Paulo diz o seguinte: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Diga comigo, mas tu, sê sóbrio em tudo. Amém. Pode assentar-se. A palavra de Paulo aqui é que devemos ser sóbrios em tudo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, já é de conhecimento da maioria dos irmãos, se não de todos, foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes de morrer. É nessa carta que ele diz aquele texto famoso, que já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muito utilizado, porque aqui ele já tinha talvez consciência, um sentimento de que estava partindo ao final da sua caminhada. E interessante pensarmos que no final da sua jornada, um homem que escreveu cartas para tantas igrejas, um homem que implantou grandes igrejas, que formou certamente dezenas de obreiros, se não centenas, um grande missionário, um apóstolo, um pregador, um homem de Deus, chamado por Jesus Cristo, ele escolhe escrever a sua última carta, fazer o último registro formal da sua vida, escolhe escrever para uma pessoa, para Timóteo. Ele escolhe escrever para um homem do qual ele era mentor. Timóteo foi um jovem líder que despontou para o ministério, e Paulo vem trabalhando já há algum tempo na sua formação, e Timóteo começa a ter as suas próprias experiências como obreiro, e ele entende que Paulo é o seu mentor, e Paulo se entende como mentor de Timóteo,
e a última carta que ele escreve é para dar orientações para esse jovem líder. E já no final da sua carta, Paulo era um escritor muito perspicaz, ele era muito inteligente, além de ser divinamente inspirado, para escolher as suas palavras e a ordem delas. Nenhuma palavra está na Bíblia aleatoriamente, porque está vagando por aqui. E estou dizendo isso para dizer assim, que no final da sua carta, a última carta da sua vida, nas últimas linhas dessa carta, e você vai observar que do versículo 5 em diante, ele já está, na verdade, se despedindo das pessoas, fazendo considerações finais. Então, eu posso considerar talvez que o versículo 5 é provavelmente o último conselho que ele dá para Timóteo. Para nós entendermos o valor que tem esta palavra aqui. E o último conselho, a última coisa que ele diz para Timóteo é: mas tu, sê sóbrio em tudo. Sê sóbrio em tudo. Sobriedade, ser sóbrio, nós costumamos pensar nessa palavra somente como o oposto de estar embriagado. E de fato é. Mas ser sóbrio, além de não estar embriagado, quer dizer também moderação, equilíbrio. Então, se nós lermos esta palavra com o seu sinônimo, nós podemos dizer que nós podemos entender que Paulo está dizendo a Timóteo: mas tu ser equilibrado em tudo. Fazendo essa introdução num contexto bíblico, para nós entendermos o embasamento desta palavra, a gente pode ir lá também na segunda epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, quando Pedro escreve à igreja, coloca aí para nós, por favor, capítulo 1, verso 13, por favor. Seguindo essa mesma lógica, esse mesmo entendimento, Pedro diz lá: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede equilibrados e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pedro está escrevendo a uma igreja perseguida, a uma igreja que está vendo seus membros serem mortos às vezes, perderem seu patrimônio, e uma das coisas que ele diz a essa igreja é: sede equilibrados. Vai lá também nessa mesma epístola, no capítulo 4, verso 7, Pedro registra a mesma coisa. Quer dizer que quando ele escreve a sua carta, ela não é grande, essa epístola não é grande, mas ele faz questão de enfatizar isso algumas vezes. E ele diz: olha, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, é uma conclusão: sede equilibrados, sede sóbrios e vigiai em oração. Por último, vamos lá no capítulo 5, verso 8 ainda de 1 Pedro. Eu acho que já dá para nós entendermos aí o quão enfático Pedro é para nos colocar isto. Esta é uma passagem bastante conhecida dos irmãos, mas que tem um peso muito grande. Ela diz: sede sóbrios ou sede equilibrados. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sede equilibrados. Interessante Pedro falar isso, porque Pedro, quando tentaram prender Jesus, tirou a espada, cortou a orelha do sacerdote de Mal. Pedro era 8 ou 80, como a gente costuma dizer. Jesus vai lavar os pés de Pedro, ele fala: não, o senhor vai me lavar os pés de jeito nenhum. Pedro, se eu não lavar, você não tem parte. Não, então eu quero que é tomar banho, eu quero que lava tudo, lava o corpo inteiro. Calma, Pedro, é só os pés. Ou era 8 ou 80.
Provável que Pedro sofreu tanto com isso, bateu a cabeça tantas vezes, teve o caráter moldado por Cristo nessa questão, de um modo tão forte que falou: rapaz, eu preciso ensinar isso para as pessoas. Não é assim? Quando a gente aprende uma coisa que fala ao nosso coração, a gente acha que todo mundo precisa aprender aquilo. Às vezes aquela palavra é para nós, não é para os outros. Eu acho que a de Pedro não, ele aprendeu para nos ensinar, sim. Se não fosse assim, não estaria aqui. Pedro era tão aguerrido, tão intenso, que Jesus falou: olha, meu tempo está acabando, vão querer me matar, e vocês vão sumir de perto de mim. Eu não, Jesus. Se precisar, eu morro junto. O negócio aqui é firmeza. Se tiver que brigar, eu brigo junto. Se fosse hoje, eu ia dizer: Jesus, ó, companheiro é companheiro, não te largo não. Daqui um pouco, alguém chega perto de Pedro, já horas depois, e fala: Pedro, você não é daquela turma lá? Você fala igual: eu não. 3 vezes negou Jesus conforme ele havia predito. Mas ele precisou aprender a ter equilíbrio. O que eu quero trazer para você hoje é uma reflexão. Nós temos aqui muitos obreiros, pastores, né? Quem dirige igreja ou é obreiro, líder de departamento aqui? Levanta a mão, por favor. Todos os pastores, obreiros, líderes. Levanta a sua mão, deixa eu ver. Todos os irmãos que dirigem igreja. Parece que diminuiu. Parece que aquela hora eu contei mais, pastor. Todo mundo aí? Pensam. Tem muitos, na verdade. Glória a Deus. Pais, mães, todos nós que exercemos influência sobre alguém, somos líderes. Você é líder na sua casa, na sua família, talvez você exerça um cargo de liderança no seu trabalho. E quem lidar com pessoas costuma dizer que liderar pessoas é muito fácil. Não, liderar pessoas é difícil. Dá trabalho, não dá? Você faz um negócio, um projeto, tem uma ideia fantástica, acha assim: vamos fazer um negócio sensacional. Tem alguém que não gosta lá no meio, você fala: gente, mas não é possível. Você pensa que está arrebentando, tem alguém reclamando. Você pensa que vai dar tudo certo e uma pessoa diz: não, eu não faço. Não é assim? Sempre tem alguém diferente, pensando diferente. Sempre tem que achar um ponto de equilíbrio entre o gosto de todo mundo. Lidar com pessoas é difícil. Mas tem uma coisa mais difícil do que liderar pessoas ou lidar com pessoas. É nós liderarmos a nós mesmos. Um dos maiores desafios que nós temos, um dos maiores dilemas, uma das maiores dificuldades que nós temos, não é pastorear uma igreja, não é liderarmos a nossa família, pais, mães, não é criarmos os nossos filhos. Um dos maiores dilemas que nós temos não é conduzir um departamento da igreja, não é gerenciar uma empresa ou o departamento de uma empresa. Um dos maiores desafios que nós temos não é gerenciar as nossas finanças. Um dos maiores, ou talvez o maior desafio que nós temos, é liderarmos a nós mesmos. Muitas vezes nós conseguimos conduzir pessoas, nós conseguimos dar direção para pessoas, nós conseguimos fazer a igreja crescer, mas estamos cheios de dilemas dentro de nós, estamos lidando com problemas internos, com dificuldades internas, não sabemos exatamente o que queremos, ou sofremos com dificuldades pessoais, em grande parte porque não sabemos equilibrar ou lidar com aquilo que está dentro de nós. Paulo nos ensina que nós temos corpo, alma e espírito. E por termos corpo, alma e espírito, temos que ter cuidado para equilibrar isto, para lidar com isto. Uma das ferramentas
uma das instruções que nós temos na Bíblia, uma das orientações bíblicas para nós, para aprendermos a lidar com nós mesmos, a liderar o eu interno, é a busca do equilíbrio. Existem diversas coisas, é um assunto muito amplo, mas o que eu quero trazer para você hoje, a reflexão que eu quero trazer para você neste culto é que nós precisamos buscar equilíbrio. Eu não estou falando do equilíbrio externo, eu estou falando do equilíbrio dentro de você, dentro de nós. Hoje é dia de pararmos para olhar para dentro de nós e pensar no que é que precisa ser ajustado, equilibrado. Hoje é o dia que Deus reservou para nós fazermos uma autoanálise. Não tem coisa melhor, irmãos, do que numa pregação, a gente ouvir uma pregação bem dura e falar assim, bem que fulano podia estar aqui hoje. Essa mensagem é para ele. Não é assim? Você já pensou assim alguma vez? Tem gente, né? De vez em quando a gente pensa assim, fala, nossa, mas fulano precisa estar aqui. Parece que dá até uma certa alegria na gente pensar, né? Mas eu aprendi que Deus não fala com quem não está aqui. Deus só fala com quem veio. Então, se você veio hoje, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Nós precisamos pensar em buscar equilíbrio para liderarmos o nosso sentimento, para assumirmos o controle das nossas emoções. O escritor Augusto Cury, um escritor cristão, muito conhecido, certamente muitos irmãos já leram, ele fala sobre esse conceito de seja líder de si mesmo em um livro, e ele compara, faz uma figura de liderarmos a nós mesmos com um teatro. E ele diz que quando nós não somos líderes de nós mesmos, nós somos como alguém que está assistindo a uma peça de teatro, ou a um ator que está sendo dirigido. A gente é direcionado pelos outros, a gente não tem o controle do que está fazendo, a gente só obedece os comandos e segue em frente e vai caminhando. Mas quando nós lideramos a nós mesmos, nós assumimos o papel de diretor desse teatro que tem na nossa mente, né? Desse filme que é a nossa vida, e como diretores a gente começa a assumir o controle das nossas decisões, a gente começa a assumir a responsabilidade por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, ao invés de responsabilizar os outros. Nós assumimos a responsabilidade de dominar o nosso ego e de controlarmos isso. O certo é que só é possível alcançar esse estágio, essa liderança dentro de nós, se houver equilíbrio. Por isso Paulo, ou talvez por isso Paulo considera tão importante como último conselho para aquele rapaz que ele tinha tanta expectativa nele, dizer que ele precisava ser equilibrado. Mas tu seja equilibrado em tudo. Em tudo. O próprio Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, ele descreve o fruto do Espírito, ele coloca várias características. A última característica é a temperança. O último aspecto que ele cita do fruto do Espírito é a temperança. Não sei se ele deixou por último propositalmente, como quem diz assim, esse talvez seja um dos mais difíceis de alcançar. Temperança nada mais é do que equilíbrio. Domínio próprio. Ele já está dizendo que sozinho dificilmente nós vamos alcançar, mas quando temos o Espírito Santo em nós e amadurecemos o fruto do Espírito em nós, então nós podemos alcançar o equilíbrio. Estão vendo a importância disso? E aí eu sei que tem alguém já pensando assim, será que eu estou precisando equilibrar alguma coisa? E se você está pensando assim, glória a Deus, é o Espírito Santo que está começando a falar com você e a te apresentar alguma coisa, e você começando a pensar naquilo que às vezes está fora de equilíbrio na sua vida, está te causando problemas na sua casa, na sua igreja, no seu exercício ministerial. E alguns de nós vamos tentar fugir dessa reflexão
porque para achar o equilíbrio, às vezes nós vamos ter que colocar o dedo na ferida, é aquele defeito, aquele problema que nós não queremos que ninguém fale, que a gente não aceita que as pessoas digam para nós, que nós não queremos mexer nele, a gente se frustra ou fica chateado quando fala e fala, não, ou por negação, ou por vergonha, mas o Espírito Santo hoje quer colocar o dedo nessa ferida, não para machucá-la, mas para curá-la. Ele quer ajudar você a equilibrar a sua vida, porque sem esse equilíbrio não há como amadurecer o fruto do Espírito em sua vida. Nós precisamos buscar esse ponto de equilíbrio nas nossas atitudes. Nós precisamos entender a importância do equilíbrio na nossa vida pessoal, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa vida espiritual, no exercício do ministério. O escritor aos Provérbios, no capítulo 17, Provérbios 17, 32, diz que melhor é o que governa o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Vamos trazer para nós? Melhor é aquele que governa o seu espírito do que aquele que lidera bem a sua casa. Melhor é aquele que lidera uma igreja e conquista uma igreja como pastor do que aquele que... melhor é aquele que governa o seu espírito do que aquele que governa uma igreja. Melhor é aquele que governa o seu espírito do que aquele que exerce o ministério pregando nos púlpitos. Melhor é aquele que governa o seu espírito do que aquele valente que consegue fazer coisas miraculosas, obras grandiosas. Ele não está dizendo que ou é uma coisa ou é outra. Mas ele está dizendo que a primazia é para aquele que governa o seu espírito. É aquele que consegue equilibrar as suas emoções. Ora, nós temos um grande exemplo de equilíbrio. Para nós entendermos o exemplo de Deus em nós, nós temos que ir lá em Gênesis, quando nós vamos ser criados e a Trindade está formando o homem, ele diz, e é dito assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando ele diz façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele não está falando de fazer igual fisicamente, até porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Muito mais ele está dizendo que ele quer colocar ele quis colocar o caráter dele em nós. Nós temos a essência de Deus em nós. Quando ele forma a natureza, ele forma os animais, a luz, toda a fundação do mundo é feita pelo poder da palavra, mas o homem não é formado pelo poder da palavra, o homem é formado quando ele é desenhado de barro. A Bíblia diz que nós recebemos um sopro, o Espírito Santo soprou em nós, não é assim? Quer dizer que Deus colocou do seu Espírito em nós. Nós temos muito mais do que a palavra de Deus, que já é suficiente. Nós temos a essência de Deus em nós. E Deus espera que nós tenhamos o caráter dele. O homem acabou se desviando disto. E aí Deus mandou um modelo, um exemplo para dizer para nós, é isso que eu espero de você. E ele nos mandou Jesus Cristo, que amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos amou e veio morrer por nós. Mas ele não veio só para morrer, ele veio também para nos ensinar a viver. E ele é o nosso modelo. Jesus era tão equilibrado nas suas atitudes que quando precisava conversar com os fariseus que estavam testando ele, às vezes ele sabia dar uma palavra mais dura, outra hora ele sabia dizer, vamos dizer assim, sair pela tangente, deixar eles para lá. Outra hora ele se irritava um pouco e dizia, e provocava eles um pouquinho, dava alguma palavra mais firme.
mas ele também sabia sorrir para as crianças, e ele era tão amável que as crianças procuravam estar perto dele. Algumas pessoas, para justificar alguma falta de equilíbrio, falam: mas Jesus um dia bateu lá naquelas mesas e jogou mesa para o alto lá no templo e sei lá o que ele fez, bravo com aquele povo. Então tem hora que a gente tem que ser bravo mesmo, tem hora que tem que botar para quebrar. Jesus fez isso uma vez na vida. Então, se você fez isso uma vez na sua vida até hoje, então fica tranquilo, pede perdão, falou: Jesus, eu perdi a paciência, mas o Senhor vai me entender. Mas se você tem feito constantemente, então você não está seguindo o exemplo de Jesus. Não use o exemplo de Cristo para tentar justificar a sua falta de equilíbrio, mas saiba que nós precisamos buscar exatamente o caráter de Cristo para saber que isso não é rotina, não é o normal, não é o que devemos fazer constantemente. Nós devemos sim buscar um comportamento equilibrado, um comportamento moderado, um comportamento tratável, respeitoso. Não quer dizer que às vezes eu não tenho que dar uma palavra mais firme, ou às vezes eu tenho que me submeter um pouco mais diante de receber essa palavra mais dura, mas com moderação. Jesus deixa esse exemplo para nós, dizendo assim: olha, tem essas variações. Jesus teve crise de ansiedade, podemos dizer assim. Por quê? Porque estava perto da morte. E aí ele vai para o jardim, chora e fica suando, e o corpo sofre de tal modo que a Bíblia diz que junto com o seu suor saem gotas de sangue. Então ele estava dizendo: olha, diante de grandes aflições, vocês vão ter preocupação, vocês vão ter problemas, vão ter dilemas difíceis de resolver. Mas nós não podemos deixar que estas coisas justifiquem falta de equilíbrio. Dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções é muito difícil. Dominar a nossa vida espiritual é difícil. E quando eu falo de equilíbrio, eu falo que nós não podemos ser apáticos na nossa vida espiritual a ponto de lermos a Bíblia uma vez por ano, ou uma vez por mês, ou irmos na igreja eventualmente por costume. Nós não podemos abdicar. Eu jejuei a última vez há 2 anos atrás. Isso é um extremo da apatia. Do mesmo modo que eu não posso espiritualizar a minha vida a tal modo que isso prejudique o meu corpo físico. Eu não posso jejuar de tal modo que eu desenvolva uma gastrite, uma úlcera, e quem sabe isso vira um câncer porque eu não soube ter equilíbrio. Jesus gosta que a gente sacrifique a carne em prol do Espírito, mas Ele não quer que você mate o seu corpo. Ele quer que você tenha equilíbrio, que você saiba dosar. Ele não quer que você faça lá um sacrifício que vai às vezes pensando trazer um benefício para a sua vida espiritual, para trazer um problema para o seu casamento. Eu vou passar 30 dias no monte, 60 dias no monte, e o seu marido, a sua esposa, os seus filhos estão em casa sem ter quem cuide deles, sem desfrutar do seu relacionamento. Jesus não te chamou para isso. Você não pode achar que você não precisa ficar orando. Você precisa de oração. Porém, você também não pode achar que viver de joelhos 24 horas por dia, somente orando, vai resolver todos os seus problemas. Porque Jesus nunca disse que uma coisa só estabeleceria um relacionamento com Ele, mas é uma vida de devoção ao Senhor. Jesus quer que você adore a Ele, seja espiritual, mas não só orando ou jejuando. Ele quer que você seja um crente, você seja um servo fiel enquanto você está trabalhando. Ele quer que você seja um crente fiel enquanto você está entre a sua família, tratando eles bem, zelando deles. A sua vida espiritual não pode ser intensa a tal modo que prejudique a sua vida física ou emocional. Percebe isso? Existem extremos. Joyce Meyer diz que o inimigo gosta de trabalhar nos extremos. E ela demonstra isso para nós usando o versículo que nós já lemos em 1 Pedro capítulo 5, verso 8.
Olha, vocês sejam equilibrados. Por que você deve ser equilibrado? Porque o diabo, vosso adversário, anda ali procurando o que? Uma oportunidade de você ser extremo. E às vezes ele não acha a oportunidade de te afastar da igreja. Então ele começa a trabalhar para te tornar um religioso, a ir a outro extremo, porque ele sabe que Deus não quer atuar em nós nos extremos, ele quer atuar em nós no ponto de equilíbrio. O inimigo está procurando pontos extremos para trabalhar, para achar uma brecha para nos derrubar. E nós devemos vigiar nisto. Nós devemos ter cuidado nisto. Cuide da sua vida espiritual com esmero, com atenção, com fervor. Mas isso precisa ser uma bênção para a sua casa, isso precisa ser uma bênção para a sua igreja, isso precisa ser uma bênção para o seu meio social, e não um problema com o qual não se possa conviver. Exercício da vida ministerial, igualmente. Eu não posso ter o extremo de não vir aos cultos, ou vir o dia que eu resolver. Eu não posso viver no extremo da apatia ministerial, da falta de ação ministerial. Eu não posso não dar atenção para a obra do Senhor. Não assinar, eu não quero carga, eu não quero nada, eu não quero responsabilidades. Você está deixando a oportunidade de ser servo, que é uma orientação básica das Escrituras. Por outro lado, Deus não quer de você que o ministério seja para você um fardo, que você não consegue carregar, que você não consegue seguir em frente, que você não consegue ter alegria na sua vida por conta dele. Deus não quer você como um ativista religioso, o excesso de atividades. De manhã eu estou na igreja na oração, à tarde estou fazendo visitas, à noite estou numa campanha, de madrugada estou numa vigília, todos os finais de semana está fora de casa, e você deixa a sua família por conta do exercício do ministério. Você deixa as suas obrigações do trabalho dizendo que é o exercício do ministério. Eu quero dizer para você que Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para o equilíbrio. Deus te chamou para exercer o ministério, mas para que esse exercício ministerial seja bênção na sua vida. O ministério não é uma maldição nem um fardo, ele é um presente, ele é uma bênção. Não transmita para os seus filhos, para a sua casa, como se você estivesse sofrendo por ser ministro. Essa vida de pastor é difícil. A vida é difícil sim, e não é só de pastor não. A vida de um empresário é difícil, a vida de um pai de família é difícil, a vida de um trabalhador é difícil. Tudo tem dificuldades, mas se o Senhor chamou você, é porque Ele entende que você dá conta disso. Então a gente não pode transmitir essa imagem de que, mas como é sofrido, como é doído, até porque nós temos o melhor remédio, que é a presença do Espírito Santo. Não deixe que o ministério, o exercício do ministério seja uma marca negativa na sua vida. Não deixe que ele tire o equilíbrio da sua vida. Não deixe que ele atrapalhe a sua vida física. Não deixe que ele atrapalhe o cuidado da sua família. Mas também não use a sua família como desculpa. Não use a sua família como motivo para se afastar do ministério. Não use a sua família como desculpa para não ir à igreja. Não deixe que a sua família seja um empecilho. Não, você precisa de equilíbrio. São extremos. Todo extremo é perigoso. Extremo é quando você está na ponta. É perigoso. Fuja daquilo que é muito, que é demasiado. Eu gosto de dizer para os meus filhos, eles já até aprenderam a completar a frase, né? Quando eles dão uma exageradinha, eu digo a eles: tudo que é demais, passa. A Júlia respondeu dali, né? Já aprendeu. Pelo menos a frase, né? Aprendeu. Tudo que é demais, passa. É exagerado, é demasiado. Se eu colocar água demais no copo, derrama. Isso não é bom. Eu não quero derramar. Eu quero tanto certo. Nós precisamos ter cuidado para acharmos o equilíbrio. Nosso corpo físico, excesso de trabalho. Não adianta você trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, não dormir.
e a sua saúde ir por água abaixo. Por outro lado, não pode usar a desculpa da sua saúde para ser preguiçoso, não querer trabalhar. Estou cansado, trabalhou 6 horas por dia, fez qualquer coisinha lá, mas eu estou cansado. Não, tem dia que eu preciso trabalhar mais, tem dia que eu preciso puxar o freio, aí eu preciso fazer sempre essa autoanálise, buscar autoconhecimento, olhar para dentro de mim. Opa, peraí, eu tenho sinais de cansaço. Estou falando daquele cansaço que a gente dorme, melhora, no outro dia acorda bem, com uma boa noite de sono ali, equilíbrio. Não estou falando disso. Porque cansar a gente cansa todo dia, não é verdade? Trabalhou, cansa. Dorme, melhora, acorda vigoroso de novo e vamos em frente. Agora tem aquele cansaço, aquela fadiga que vem. O excesso do exercício ministerial desequilibrado traz cansaço. O excesso de atividades de trabalho no dia a dia traz cansaço. Se você não souber equilibrar, você não vai longe. A sua falta de equilíbrio vai limitar o seu crescimento. Mas eu estou fazendo tanto. Faça do tanto certo. Procure achar o ponto. Então onde é esse ponto? Eu não sei. Cada um tem o seu. Cada um tem a sua reta medida. Você precisa achar a sua medida. Você precisa achar o seu equilíbrio. Isso vem na comunhão com Deus, na comunhão com o Espírito Santo e na atenção que nós temos que ter com nós mesmos. Eu não posso dar demais e nem reter demais. Eu não posso exigir demais e ser também complacente com qualquer situação e aceitar tudo. Eu tenho que achar um ponto, eu tenho que achar um meio termo. Eu não posso ser espiritual a tal ponto que só a graça serve, porque a Bíblia diz que eu preciso ter graça e conhecimento. Tem gente que busca a graça e não busca o conhecimento, fica aquele crente menino. Qualquer coisa ele está pulando e caindo dentro da igreja, mas você olha para ele e você vê que não tem efetividade no que ele está fazendo. Também não posso ser aquele crente que busca tanto conhecimento, mas se esquece de buscar a unção a tal ponto que toda movimentação que o Espírito Santo faz, isso aqui não quer dizer nada, não tem na Bíblia, teologia. Não, eu preciso achar um ponto de equilíbrio. Vai ter dia que o Espírito Santo vai falar com você de um modo diferente. Vai ter dia que você vai ser tocado de um modo diferente. E que às vezes você não vai conseguir controlar as suas emoções. Vai ter dia e você sai pulando e dando glória a Deus. E a graça te enche de tal modo que você faz como lá no templo uma vez, de Salomão. Que a graça era tão grande que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Porém, eu preciso equilibrar graça e conhecimento. Eu preciso equilibrar o exercício do ministério com o meu relacionamento com Deus. Tem gente que se envolve no ministério, no ativismo religioso, nas atividades. Estou falando de atividades. Participar de tudo, dirigir tudo, fazer tudo. Faz tanto que se afasta de Deus. Está dentro da igreja e longe de Deus. Equilíbrio. A reflexão que eu quero trazer hoje para você é esse convite para olhar para dentro de você, para procurar se conhecer mais, conhecer os seus limites. Quando nós conhecemos o nosso limite, até para nós expandirmos ele é mais fácil, porque o meu limite não quer dizer que eu só vou até ali. Quer dizer que eu preciso trabalhar naquilo para poder ir um passo adiante. Percebe isso? Mas se eu não conheço os meus limites, então em vez de me preparar para isso, eu extrapolo eles. E quando eu extrapolo eles, é como aquela pessoa que não tem o hábito de fazer exercício físico e no primeiro dia quer correr 10 quilômetros. Vai dar problema, vai romper um ligamento, vai machucar um joelho. Porque eu estou extrapolando os meus limites, eu não estou me preparando para jogar eles para frente, para aumentar os meus limites. Vamos ficar de pé? Quero convidar você para nós encerrarmos esta palavra, convidar você para fechar os olhos. Todos nós, vamos fechar os nossos olhos. E eu quero que você fala com o Espírito Santo aí no seu coração, na sua mente. O que é que você está precisando equilibrar na sua vida?
que você está precisando para achar mais moderação, que tem talvez te causado transtorno, dificuldade? Quero dizer para você que o Espírito Santo está requerendo de você muito mais o equilíbrio do que qualquer outra coisa hoje. Para que esse equilíbrio possa transbordar em boas atividades na obra, no ministério, para que esse equilíbrio possa transbordar em bênção para as pessoas que estão sendo lideradas por você, possa transbordar em bênção para a sua família, possam ser bênção no seu trabalho. Deus tem bênçãos para você e uma das bênçãos que Ele quer te dar é esta: ser sóbrio em todas as coisas. Vai falando com Deus. Eu estou falando para dar tempo de você ir orando, conversando com Deus. Ele está trabalhando em alguém hoje, Ele está tocando na ferida de alguém, Ele está mexendo com você em alguma coisa. Talvez você está precisando dar mais atenção para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Talvez você está precisando achar melhor o seu equilíbrio entre o ministério e o trabalho secular. Deus está falando com pessoas hoje sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e da sua alma, dos seus sentimentos. Deus quer fazer isso por você. Senhor Jesus, eu quero te apresentar a tua igreja nesta noite. Pedir ao Senhor que esta palavra possa ser bênção na vida desta igreja, destes irmãos, e que nós possamos entender e perceber aquilo que é necessário para nós equilibrar, ajustar, e que o Teu Espírito possa nos ajudar. Espírito Santo, que o Senhor possa fortalecer-nos e ajudar-nos e dar-nos a visão e entendimento para que isso possa ser trabalhado dentro de nós, nós possamos nos esforçar e alcançar a Tua bênção e a Tua misericórdia através desse equilíbrio interno e emocional, e que isso redunde em bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Que isso redunde em bênçãos para as nossas famílias. Que isso redunde em bênção para as igrejas lideradas por esses pastores que aqui estão. E que o Senhor possa prosperar assim o seu ministério. Assim nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Augusto, pela oportunidade, pela confiança. Obrigado. Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Ainda de pé, irmãos, já estamos terminando.